Bom dia a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos e peço para todos fecharem os olhos, pensar em Deus, agradecer por este dia, pela oportunidade de estarmos nessa casa que sempre nos acolhe com tanto amor. Pedimos também a proteção para que Deus abençoe a Terezinha, que irá falar para a gente hoje. Abençoa também toda a nossa família, nossos amigos que não puderam estar aqui. Que a sua paz possa nos envolver e envolver a eles. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Bom dia a todos. Mais uma vez, né? É sempre uma alegria a gente estar nesta casa, né? Retornar aqui e usufruir desses fluidos de amor que aqui a gente consegue captar. A mensagem que eu trago hoje não é novidade para ninguém, não, né? A gente vai recapitulando, né, os ensinamentos de Jesus e fazendo com que ele grave mais, né, na nossa consciência, na nossa mente. O Eurípides já não vai ser surpresa para ele também, uma vez que ele participou do rádio e nós falamos sobre esse tema. Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o cego de Siloé, uma passagem que eu até trouxe aqui porque eu achei ela muito interessante, muito importante e de um ensinamento bastante profundo, como todos os ensinamentos que Jesus nos traz. E essa passagem, ela é um pouco extensa, né? Eu vou ter que ler e eu peço a paciência, porque ela é meio extensa, mas é importante a gente ler até o final para a gente depois ter um entendimento dos comentários e da explicação que depois Caibar Schutel traz para a gente. Começa dizendo assim: Jesus, ao passar, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe seus discípulos: Mestre, quem pecou para que este nascesse cego, ele ou seus pais? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestas. É necessário que façamos as obras de quem me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Estando eu no mundo, sou a luz do mundo. Tendo assim falado e fazendo lodo com saliva, aplicou-o nos olhos do cego, dizendo: vai lavar-te no tanque de Siloé. E Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou com vistas. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que se assentava para mendigar? É ele mesmo, respondiam uns. Não é, mas é parecido com ele, diziam outros. Porém, ele dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: aquele homem chamado Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e fiquei vendo. E eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram então o cego ao fariseu, que ora era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, perguntaram-lhe como receber a vista. Ele respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me
e agora vejo. Pelo que alguns dos fariseus diziam: como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia então dissensão entre eles. Tornaram a perguntar ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Mas os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e tivesse recebido a vista. Então, enquanto não chamaram os pais deles e o interrogaram: é este vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Responderam então seus pais: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos também. Interrogai-o, já tem idade. Ele mesmo falará por si. Isto disseram seus pais porque tinham medo dos judeus, porquanto estes já tinham combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso disseram seus pais: ele já tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Não sabemos que este homem é pecador. E ele respondeu: se é pecador, não sei. Mas uma coisa eu sei: eu estava cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhe respondeu: já vos disse e não ouviste? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis também vós tornar-vos seus discípulos? E interrogaram-no e disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Mas este não sabemos de onde ele é. Respondeu-lhe então o homem: é maravilhoso que não saibais de onde ele é, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém temer a Deus e fizer a sua vontade, a este ele ouve. Desde que há mundo, nunca se ouviu alguém que abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Eles replicaram: tu nasceste todo em pecado e estás a nos ensinar? E lançaram-no fora. Soube Jesus que o haviam lançado fora e, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Respondeu o homem. Disse-lhe Jesus: já ouviste, e é ele quem fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Jesus prosseguiu: eu vim a este mundo para um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Ouvindo isso, alguns dos fariseus que estavam com ele perguntaram-lhe: porventura somos nós também cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas agora dizeis: nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Esse texto está em João, capítulo 9, versículo de 1 a 41. É um texto longo, né? E os palavreados, assim, bem da época mesmo, que a gente às vezes até se enrosca, né? Mas é de bastante entendimento e bastante ensinamento. Caiba Schutel, ele divide, não que ele divide o texto, mas ele separa 3 itens bastante importantes a ser discutido. Primeiro item, ele diz assim, que a cegueira de nascença é produzida por pecado dos pais. Segundo,
que a cegueira de nascença é produzida pelo próprio cego. E terceiro, que a cegueira de nascença é graça de Deus para que suas obras sejam manifestas. Bom, a gente vai começar analisando o primeiro, que a cegueira de nascença é produzida por pecado dos pais. Ouvindo isso, a gente já acha um absurdo, né? Como que eu sou cego por conta do pecado dos meus pais? Jesus não disse a cada um segundo as suas obras? Então, como que eu posso responder pelo pecado deles? Se eles matam, se eles roubam, se eles injuriam, se eles fazem todo tipo de coisas ruins, eu sou responsável, sou eu que vou pagar por tudo isso? Então a gente não vê muita lógica, né, nesse texto, nesse trechinho. Mas aí Caibá lá na frente ele vai explicar, porque Jesus ele nunca falou, ele nunca mentiu, ele nunca faltou com a verdade, né? Ele sempre falou o que era correto. E se ele não contesta os apóstolos, os discípulos dele, né, sobre quem pecou, ele ou o pai, o pecado é dele ou é do pai, é porque algum fundamento havia nisso. E aí então ele pergunta, a pergunta dos apóstolos compreende então que eles acreditavam que pudesse mesmo o erro, as faltas dos pais, os filhos resgatarem. Há um contrassenso em tudo isso, porque se a gente for analisar na visão que a gente tem, assim, de há muito, a gente até entende, e se a gente perguntar para outras pessoas, muito provavelmente eles vão dizer para a gente que esse pecado que eles estão se referindo aqui é o pecado original, aquele de Adão e Eva, né, que vem lá, né? Mas olha que absurdo, né? Porque Deus não é justo, Ele não é misericordioso. Como é que pode então, de Jesus até nós já tem mais de 2000 anos, de Moisés a Jesus já teve mais uns 2000 anos, e de não sei quem até Moisés mais não sei quanto tempo, e até Adão e Eva são milênios. Como é que Deus permite, né, entre aspas, que nós ainda estejamos pagando aquele erro? E aí há uma outra controvérsia em tudo isso. Se todos nós somos descendentes do pecado original, então todos nós teríamos que nascer com sequelas gravíssimas. Mas, no entanto, alguns nascem assim e outros nascem bem, perfeitos, sem nenhum problema. Então, onde há a justiça? Onde está a justiça de Deus nesse caso? Então, a gente já vê que essa coisa do pecado original não tem fundamento. Mas Caibá, ele fala assim, que Jesus não contestou a questão dos apóstolos quando ele disse, quem pecou? É o pai? É erro dos pais ou é erro do próprio cego? Ele não contestou isso nada. Por quê? Porque tem um fundamento em tudo isso. Mesmo que às vezes a gente pense assim, jamais um erro dos pais eu vou ter que ser responsável ou eu vou pagar por isso. Pagamos sim, nós pagamos, mas não da forma com que os apóstolos ou os discípulos aqui estavam interpretando. Mas Caibá diz assim, eis aqui então a interpretação da crença dos apóstolos que Jesus não quis destruir. Bom, se os pais furtam, os filhos não são responsáveis. Se eles matam, os filhos também não são responsáveis. Se eles mentem, se eles caluniam, se eles difamam, os filhos não são responsáveis, né, sobre tudo isso.
Os filhos não têm que responder pela mentira, pela calúnia, pela difamação. Mas se os pais os educam nessa paixão, aí nós pagamos os erros dos pais. Porque aí, gente, é uma questão de educação. Se os nossos pais nos educam a sermos materialistas, a correr só visando bens materiais, dinheiro, posição, não é uma cegueira? Nós vamos responder por esses erros dos nossos pais, sim. Quantas vezes a gente já ouviu histórias, e até fato concreto, de pessoas tão materialistas, tão dinheiristas, né? Capitalista e tudo, e que no momento em que entrou numa crise financeira terrível, eles não conseguiram trabalhar essa situação e foram ao suicídio. Não foi erro dos pais? Eles não pagou? O filho não pagou pelo erro dos pais? Uma educação errada. E aí ele fala, e ele mostra, conta aqui nesse caso, mas antes disso daqui a gente vai ver uma questão que está lá no Livro dos Espíritos, porque ele fala aqui, ó, que os pais, o que acontece com o filho, a consequência dos pais. Então, na questão 208 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos dos pais não exercem influência sobre os filhos depois do nascimento? E os espíritos então respondem: uma influência muito grande. Os pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação, e para eles é uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então nós temos culpa, né? Se os nossos filhos caírem em desgraça. Mas aí Caibá conta uma história até bastante interessante e ao mesmo tempo assim meio, mas que exemplifica bem tudo isso que ele falou a respeito dos erros dos pais. E ele diz assim, olha, conta-se a história de uma mulher que nunca soube dar educação a seu filho e que tornando-se este ladrão e assassino, fora condenado à forca. Solicitado como era de uso noutros tempos a fazer o seu último pedido, disse ter desejo de beijar sua mãe antes de morrer. Foi-lhe dada a permissão e para tal fim fizeram a velha subir as escadas da forca onde se achava o filho prestes a ser executado. Ele abraçou a mãe e, chegando seu rosto ao dela, com os dentes arrancou-lhe um pedaço de carne da face e disse: tu és culpada do meu suplício. Ele é o resultado da educação que tu me deste. Veja só a que ponto chega a nossa responsabilidade como pais, né, como mães, né, em relação aos nossos filhos. O que acontecer com ele, a culpa é atribuída a nós. A gente vai ter que responder por isso. E tem um outro caso muito interessante que está num livro, eu não lembro o nome do livro, mas é de Celso Martins. E lá relata a carta de um filho para os pais. E ele está na prisão também, porque ele, alcoólatra, bebendo na farra, jovem, né, naquela coisa toda, arrumou lá, saiu uma discussão, uma confusão, uma briga, ele quebra uma garrafa e ataca o seu rival ali no momento. E ele então vai preso e o outro vai para o hospital. E da prisão então ele escreve uma carta para os pais, falando para eles também que a culpa de tudo aquilo que estava sucedendo com ele era deles, era dos pais. Porque a mãe sempre esteve
em chás, em coisas beneficentes, em coisas da sociedade, e ele ficava em casa, ele era criado na rua. O pai, atrás dos seus trabalhos, dos seus compromissos, também não tinha tempo para os filhos. E ao contrário, o que o pai falava a esse filho era: você tem que ser macho, você tem que ser homem. E ele diz assim: a primeira vez que eu cheguei em casa carregado, alcoolizado, vocês disseram, me elogiaram e disseram que isso era ser macho. E quando eu errei o caminho de casa também, porque não consegui achar o caminho tão bêbado, vocês também me elogiaram, porque era o filho, esse é meu filho, esse é macho. Hoje, fala isso para aquele que está lá no hospital entre a vida e a morte, que seu filho é macho. Então, tudo isso que está acontecendo é culpa de vocês. E não adianta vir aqui e fazer cara de estar sentido pelo que está acontecendo, porque vocês não estão. Isso é o reflexo da educação que vocês me deram. Então, gente, quando Caibar analisa esse texto e quando Jesus também não contestou os apóstolos, quando eles disseram, mas o erro está nos pais ou está no próprio cego, é exatamente em relação a isso que Jesus queria dizer. E a gente tem culpa, sim, é erro dos pais, sim. É culpa dos pais, às vezes, a cegueira do filho, mas não essa cegueira material, não uma cegueira espiritual. E aí ele começa analisando, então, o segundo ponto, que é a cegueira por ser causa o próprio cego. E aí entra um outro assunto bem delicado, né, que as pessoas também contestam bastante. Porque não tem como a gente falar da cegueira do próprio cego sem a gente falar da reencarnação. Porque como é que Deus pode já condenar uma alma a ser cega antes mesmo dela nascer? Porque ele condenou aquele espírito à cegueira, a uma vida de cegueira. Mas simplesmente por quê? Qual o pecado que tem essa alma que foi criada? Porque a gente está falando daqueles que acreditam numa vida, que não acreditam na reencarnação. Se a alma foi criada ali naquele momento, qual o pecado ela tinha para ela já nascer cega? Se você não analisar a questão de vidas pretéritas, dele já estar trazendo uma bagagem, esse espírito já tem uma bagagem de outras encarnações. E muitas vezes, gente, a gente tem que tomar também o cuidado de às vezes falar assim, bom, ele nasceu cego porque muito provavelmente numa outra encarnação ele feriu alguém nesse mesmo órgão, ele feriu alguém nos olhos, então hoje ele vem resgatando o cego. Ou então que ele mesmo, né, causou algum problema nos seus olhos e hoje ele vem resgatando como cego. Nem sempre, porque aí a gente esqueceria, né, nessa situação a gente estava esquecendo um pouquinho da lei do amor, né? A lei do amor, isso daqui é a lei do italiano, olho por olho, dentro por dentro, eu fiz, eu pago. Da mesma forma com que eu feri, eu também estou sendo ferido. Então a gente entra numa lei. Então nem sempre é assim. Não digo que não há casos, mas nem sempre. Então a gente tem que, às vezes, tomar muito cuidado nessa questão. Mas no caso desse jovem, né, desse cego, né, o caso dele, bom, Jesus disse assim, não, a cegueira, o fato dele ser cego não está nem nele e nem nos pais. Então, quer dizer, ele também não tinha pecado para estar cego. Mas por que então ele nasceu cego? Porque foi uma escolha, o Espírito escolhe as suas provas. E muitas vezes ele escolhe vir cego, passando por todas essas dificuldades, para se elevar espiritualmente muito mais rápido. Ele passa por uns transtornos, né, mais sérios, umas provas mais difíceis, porque ele ganha em evolução nessa situação. É como se fosse uma missão, não propriamente pecado, mas uma missão. Ele escolheu vir assim
para andar mais rápido no seu processo evolutivo. Tá? E aí, ele entra na outra questão, na terceira questão. A cegueira é graça de Deus para que suas obras sejam manifestas. Olha só. Caibar diz assim, olha, todas essas doenças incuráveis que Jesus curou, porque ele não curou só o cego de Siloé, tem o cego de Betsaida, né, Jericó, que eles falam de Jericó, tem os cegos que logo depois da cura da filha de Jairo, ele cura ali mais dois cegos, e fora paralíticos, né, leprosos e tantos outros que ele vai curando, né, durante a sua permanência aqui na terra. Então ele diz assim, olha, todas essas doenças incuráveis que Jesus curou durante a sua passagem por este mundo são graças de Deus, porque se assim não fosse, ele curaria todos. Por que teve alguns que Jesus não curou? Teve um cego que Jesus não curou, porque não era a graça de Deus, para a graça de Deus. E os doentes, longe de serem pecadores ou sofrerem a consequência do pecado de seus pais, eram espíritos missionários, enviados para que nele as obras de Deus fossem manifestas. Então não tinha ali, naquela situação daqueles doentes, não tinha ali pecado do próprio doente e nem dos pais, mas era uma missão. Ele veio com a missão, aquela missão de evoluir, e por isso então pôde ser curado. Ele não estava resgatando nada. É diferente de alguns casos que a gente vê lá na Bíblia que Jesus não curou, e que foram muitos que Jesus não curou, porque aquilo lá era uma situação de resgate. Então ele tinha que cumprir aquela prova deles. Aqueles que era missão ele curava. Então era um aqui, outro lá que ele curava. Não era um geral, né? Assim como na situação do pecado original também. Se fosse por conta lá da criação do mundo, do pecado de Adão e Eva, todos nós teríamos problemas, sequelas terríveis. E no entanto não, alguns têm, outros não. Por isso então que a gente analisa e não pode deixar de admitir a lei da reencarnação. Mas aí ele continua. Foi isso que Jesus quis dar a entender quando curou o cego de nascença. E disse, em primeiro lugar, que nem ele, nem seus pais pecaram, mas deu-se isso para que as obras de Deus fossem manifestas. Então, gente, olha que coisa interessante. Nem tudo que a gente vê é resgate. Então muitas vezes a gente olha, anda na rua, você vê uma pessoa às vezes com uma deficiência, né, maior assim, você fala assim, nossa, coitado, ele deve estar resgatando. Não, muitas vezes não, às vezes é missão, é uma missão, é para ele acelerar o seu processo evolutivo, e ele vem com aquela situação para crescer, porque imagina como é que é muitas vezes você vir tendo dificuldade, aleijado, né, com deficiência física, você passa por muitos transtornos, e aí o que você tem que desenvolver? Paciência, tolerância, um monte de coisa que você vai estar tendo que trabalhar essas questões durante a sua existência, e eles escolhem isso. E eu acho que meu espírito não está pronto ainda não, porque eu não escolhi nada disso não, viu? Eu vou ter que melhorar um pouquinho mais para aceitar isso daí. Mas daí daí Caibar, ele examina uma outra situação, o exame que ele fez no próprio cego, porque ele passou, ele estava passando, ele viu o cego, e quando ele viu o cego, ele já viu que aquilo lá não era pecado dos pais, não era pecado dele, e era obra de Deus para manifestá-lo. Só. Era esse poder que Jesus tinha, né? Jesus olhava e ele não via ali a pessoa, ele via muito além, tanto o que foi quanto o que virá. Ele tinha essa possibilidade, né? Então para ele, quando ele olhou o cego assim, ele sabia, e ele curou porque ele já sabia
era para manifestar a obra de Deus, para que o poder, né, vamos dizer assim, de Deus fosse conhecido, reconhecido, para que Deus falasse, né, no coração de cada pessoa que ali estava, que era um povo mais rústico, mais... Então ele fala mesmo, ó, Jesus passou, viu o cego e viu que a causa da cegueira não era própria do cego nem dos pais. Ele viu mais que a cegueira, em vez de ser treva na vida daquele cego, era luz. E por isso então curou-o, para que a obra de Deus se manifesta. E aí ele começa a entrar nos outros detalhes da passagem aqui do cego de Siloé. E ele diz assim, então, que há quanto tempo aquele cego perambulou pelas ruas, pedindo esmola, mendigando, né, por todo canto. Como que os fariseus nunca se incomodaram com aquele cego, de procurar ver se ele tinha cura, ou se ele tinha necessidade de alguma coisa? Não. Os vizinhos, quer dizer, as pessoas ali que moravam por ali, é que auxiliavam e levavam-no até a sinagoga, porque os próprios fariseus mesmo não saíam do seu comodismo para vê-lo. Mas quando Jesus cura, aí mexe com o orgulho deles, principalmente porque o que aconteceu nessa passagem? Quando que Jesus curou esse cego? Num dia de sábado, que era proibido fazer cura ou qualquer coisa no dia de sábado. Então, esse gancho do sábado pegou os fariseus para que chegasse junto a Jesus, né? E tentasse diminuir Jesus diante da multidão. Bom, aí Jesus então fica sabendo do que aconteceu, porque o cego ele foi lançado fora da sinagoga, como eles puseram ele para fora. O que isso significa quando puseram ele para fora da sinagoga? Esse cego, ele foi, na verdade, como a gente sabe hoje, ele foi, na verdade, excomungado. E aquele que é excomungado, ele não tem direito a participar de nada dentro da sinagoga na época, como agora dentro de uma igreja. Se você é um excomungado, você não participa de nenhum sacramento da igreja. Como se fosse um castigo mesmo. Então você simplesmente é um excluído. E esse cego, ele foi excluído da sinagoga. Ele não podia mais participar de nada e nem mesmo entrar na sinagoga. Jesus, sabendo de tudo isso, então vai até o cego e diz para ele, né? Crês tu no Filho de Deus? Pergunta para ele. E ele diz assim, mas quem é ele, Senhor? É esse que te fala. E o cego então diz assim, eu creio, e seguiu-o. Não é um espírito já diferenciado? Aqui você já percebe que é um espírito diferenciado, que é um espírito que veio mesmo em missão. Porque na nossa situação, se chegasse e falasse assim, olha, aconteceu isso, assim, você crê em Jesus? Você crê que eu que te curei, ou coisa assim? Você vai falar assim, será? Né? Pode ser. Você fica meio... Ele não contestou. Ele disse, eu creio, e seguiu. Ele acreditou assim de imediato. Então a gente já vê que é um espírito que já tinha uma bagagem evolutiva, né? E aí Jesus diz assim, eu vim a este mundo para um juízo, a fim de que aqueles que veem, não veem, vejam, e aqueles que vejam, fiquem cegos. O que Jesus queria dizer com isso? Porque muitas vezes, né, e no caso justamente desse fariseu, que era a lição que Jesus estava dando na época, o cego era uma pessoa simples, humilde, não incomodava ninguém, porque era uma pessoa que ficava ali, como diz, à margem, mas tinha o quê? Uma iluminação interior, ele tinha uma fé ardente.
Ele acreditou, ele viu e eu creio. Enquanto que os judeus, os fariseus, que eram capacitados, instruídos, que liam lá todas as leis, conheciam as leis de Moisés, tudo, no entanto, não acreditou em Jesus, mesmo sabendo do que ele tinha feito, da obra que ele fez. Não acreditou. Então é aqui que Jesus fala assim: então aqueles que não veem, vejam, mas aqueles que veem vão ficar cegos. Por quê? Porque não entendem, não conseguiram entender nada e vão viver essa cegueira espiritual. Ele não estava falando de uma cegueira física, mas eles iam continuar nessa cegueira espiritual. Não iam entender. E aí, ele diz assim no final: porventura, aí os fariseus contestam a Jesus, e ele diz assim: mas porventura nós também somos cegos? E Jesus diz assim: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas agora dizeis: nós vemos, fica subsistindo então o vosso pecado. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, os que têm puro coração, lá na instrução dos Espíritos, tem uma mensagem muito bonita e bastante interessante, que é: bem-aventurados que têm os olhos fechados. E tem um textinho que ele diz assim: bem-aventurado o cego que quer viver em Deus, mais ditoso do que vós que aqui estáis. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com ela as tarefas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. E exatamente isso daqui, porque eles viam, eles enxergavam, e por isso que ele falou assim: fica subsistindo então o vosso pecado. Porque eles enxergavam, mas não viam. Eles enxergavam e julgavam. Eles enxergavam e condenavam. Enquanto que muitas vezes, quando você tem seus olhos fechados, você vê pelo Espírito. Então você não vê as maldades, né? Você ouve, vê, você vive pela alma, pelo Espírito. Mas ele diz assim no final: eu estava cego e agora vejo. Não somos nós também? Um pouquinho de nós? Nós não éramos cegos antes da gente ter esse conhecimento de Deus na nossa existência? E agora a gente vê. E eu ainda vou um pouquinho mais além. Nós não éramos cegos antes do conhecimento da doutrina espírita, que tira o véu da nossa frente? E aí a gente passa a enxergar? É bem isso: eu estava cego e agora vejo. Eu posso dizer isso com toda certeza: eu estava cego e agora vejo. E Jesus ainda diz mais: aquele que me segue jamais andará nas trevas. E é pensando exatamente nisso que nós jamais, se nós temos Jesus no coração, nós jamais vamos andar nas trevas. É que essa fé tem que ser forte em nós, tem que nos revigorar e nos dar ânimo e força para a gente seguir em frente. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Espero que a gente tenha dado uma boa explicação dessa parábola, dessa passagem que eu achei muito interessante, de um ensinamento tão profundo, principalmente quando diz assim: eu era cego e hoje eu vejo. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Prezados irmãos e irmãs, aí está a mensagem da nossa manhã de domingo.
Eu estava conversando com o Lincoln agora, dizendo sobre as palestras que nós temos tido durante essa pandemia. Quarta-feira nós tivemos uma palestra maravilhosa com a Rosana. E hoje a Terezinha nos traz uma interpretação muito interessante sobre o cego de Siloé. E muitos de nós espíritas esquecemos essa figura de Caibar de Souza Schulte. Caibar Schulte foi considerado o espírita número 1 do Brasil, isso no começo do século passado. E ele tem assim deu uma contribuição muito grande para a doutrina espírita no início aqui no país. Então, muitas vezes tem muitos espíritas que não conhecem Caibar Schulte. Caibar Schulte, ele se estabeleceu lá em Matão, no estado de São Paulo, farmacêutico prático, e ele foi considerado o homem dos pobres, o homem que ajudava as criaturas. E ele teve também com o meio ambiente, ele tinha muito cuidado. O meio ambiente conta que certa vez ele visitando, já estava com o seu carro, em 1927, mais ou menos isso aconteceu, que ele estava indo numa fazenda para ir em socorro de alguém, atendimento, como que ele, farmacêutico prático, ele era um médico, porque não tinha na época. E ele, chegando no carreador lá da fazenda, no caminho, ele parou o carro. Ele parou o carro, quem estava junto com ele, falou assim, por que você parou? Ele falou assim, olha lá a cobra, está passando. Falei, mas passa por cima dela, mata. Ele falou, não, ela está no seu ambiente. Eu tenho que a respeitar. Então ele tinha essas coisas. Aposentou o seu cavalo, e puxou ele muito tempo na charrete, para atendimento também, em socorro dos necessitados. Então tem muitas histórias de Caibar Schulte que nós não conhecemos. E temos obras, livros que contam essas histórias. Então, Caibar Schulte é muito interessante a gente estudá-lo também. Parábolas e ensino de Jesus, como nós estamos fazendo na rádio. Já alguns programas, vários programas, nós vemos estudando parábolas e ensino de Jesus. E tem outras obras também do nosso querido Caibar Schulte. E segundo as informações que nós temos, ele é o mentor da nossa região aqui e dessa casa. Muito obrigado, Terezinha, pela tua mensagem, por essa mensagem que vem nos esclarecer muitas coisas que nós passamos despercebidas de nós e que a doutrina espírita nos traz. Por isso precisamos estudar a doutrina com bastante interesse, como a Terezinha faz. Eu admiro a Terezinha pelas pesquisas que ela faz. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, o nosso mestre e amigo, pela oportunidade que tivemos nesta manhã, de estarmos aqui reunidos, em poucas pessoas encarnadas, mas nós sabemos que junto de nós estão os nossos mentores espirituais e também a assistência espiritual, que vem até nós, a nossa casa, para assistir às palestras que aqui são proferidas. Que a tua paz, Jesus, permaneça em nossos corações. E ao retornarmos para os nossos lares, possamos levar daqui essas vibrações que aqui desfrutamos, para que aqueles que lá estão nos aguardando em nossos lares possam sentir a presença do teu amor, Senhor. E que esta paz, esse amor, permaneça em nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos e até domingo, se Deus quiser. E quarta-feira, à tarde, e quarta-feira, às 20h30.